Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo. Deuteronômio, capítulo 32 ao capítulo 34. E o cântico de Moisés, ele fala: eis a rocha, suas obras são grandiosas. Interessante a palavra rocha, cabeça, sustentáculo. Jesus é a rocha, o cabeça é o sustentáculo. Eles beberam de uma rocha. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz que todos eles comeram de um só manjar espiritual e bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. No livro de Atos, capítulo 4, verso 11, fala assim: esta é a pedra que vós, os construtores, rejeitaram, o que se transformou na pedra angular ou a pedra de esquina. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, fala: Jesus Cristo, ele é a rocha. Então a sua vida tem que estar firmada na rocha, no cabeça. Você não pode ir por vento de doutrinas, né? Olha o que Moisés fala aí no cântico: eis a rocha, as obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, não há nele injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Cântico de Moisés fala de Deus conduzindo eles pelo deserto, sustentando ele, mas de repente resolveu dar coices. Israel resolveu abandonar o seu amado. Olha só, abandonou a rocha da sua salvação. E nós temos que tomar o cuidado para não abandonar a rocha da nossa salvação. Eu falo, Jesus Cristo é inegociável. Não abandone a rocha da sua salvação. E ele fala: ofereceram sacrifícios a demônios, a falsos deuses, a deuses de pau, de pedra e de barro. Esqueceram da rocha da sua salvação. A rocha que os gerou, o cabeça, o líder. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por meio dele. Nós fomos feitos por meio dele. Leia o Salmo 139. No verso 22, ele fala que um fogo vai acender no furor dele. É interessante que várias vezes a Bíblia fala sobre o fogo. A terra está entesourada para fogo e a destruição dos homens ímpios, né? Leia 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 ao 12, você vai ver isso, né? Então, os céus que agora existem, a mesma terra tem sido entesourada para o fogo. No verso 28, ele fala: porque o meu povo é falto de conselho e falto de entendimento. Nós temos que buscar o estudo da palavra, o entendimento da Bíblia, para não sermos presas, às vezes, de nós mesmos, na nossa ignorância. A ignorância, ela mata o cristão. No verso 30, ele fala: como pode um só perseguir mil? E ele fala: se não fosse a rocha. Jesus sempre esteve com esse povo, desde Noé, quando acabou o dilúvio, entra a era de Jesus, comendo com Abraão. Leia Gênesis 18, aqueles três que aparecem ali, um deles, Abraão chama ele de Senhor de toda a terra, de juiz de toda a terra. Atos 10, 42, fala: nos mandou testificar e dizer que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é a rocha, ele é o libertador, ele é o juiz, ele é a Bíblia, ele está de Gênesis a Apocalipse. E Deus fala: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor fará justiça ao seu povo. É interessante que o apóstolo Paulo em Romanos fala para a gente não resistir ao perverso, para não pagar o mal com o mal, né? Para orar pelos nossos inimigos, porque ele repete esse pedaço: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, e horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós temos que confiar no Senhor, entregar as nossas demandas para o Senhor e descansar no Senhor. Fala: não há outro Deus além dele, ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Continua: louvai as nações, o Senhor, porque ele fará justiça ao seu povo, vingará o sangue dos inocentes. Leia Apocalipse capítulo 6. Depois do verso 9, se não me engano, fala: as almas que clamam debaixo do altar de Deus, que foram mortas, assassinadas nessa terra.
desde o sangue de Abel, né, até o último que vai morrer assassinado, clama ao Senhor por justiça nesta terra. E ele vai executar a sua justiça. Quando Jesus voltar, não tem esse nem aquele, não tem poderoso, não tem o tal, eu sou o tal. Todos terão que ir diante do tribunal para serem julgados pelas suas atitudes. Tendo Moisés acabado de falar essas palavras, falou: atentai para todas essas palavras e ordenai aos vossos filhos que obedeçam, que pratiquem essa palavra. Eu digo hoje que o papel do pai e da mãe na criação é muito importante. Aquilo que você for, seu filho vai ser também. Ele gosta de copiar o pai, a menina, a mãe. E nós temos que ser modelos, fazermos culto doméstico, orarmos diariamente, intercedermos pelos nossos filhos. E agora Deus fala com ele sobre esse monte, o Monte de Abarim, o Monte Nebo, fica na Jordânia. Você pode ver hoje na Jordânia esse monte, você pode subir esse monte onde Moisés morreu. Ele fala: sobe e você será recolhido, porque prevaricaste contra mim. Você verá a terra, mas não entrará nela. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Nós temos que vigiar. Deus é um Deus justo, longânimo, compassivo, assaz benigno, mas o estupim dele tem fim. E o que nós não devemos fazer é brincar com Deus, né? A Bíblia fala: é melhor você não conhecer ele do que conhecendo, voltar para trás. Então Moisés agora, um grande homem de Deus, um homem que falava com Jesus face a face. Leia Êxodo 33, 11. Falava com ele face a face. E agora ele vai abençoar tribo por tribo, determinando bênção sobre cada uma delas. Ele termina falando: feliz é tu, ó Israel, povo de Deus, povo que Deus toma conta, povo que Deus ampara, povo que Deus cuida. E agora fala que Moisés subiu o monte e dali ele viu toda a terra, né? Viu a Jericó, viu tudo ali, o Senhor mostrou para ele toda aquela terra. Ele viu aquela terra, terra que mana leite e mel, terra que Deus entregaria os inimigos nas mãos de Israel. E ele fala com Moisés: essa é a terra que eu prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você verá com seus olhos, mas não entrará nela. E Moisés morre e é sepultado ali, mas ninguém sabe o lugar da sepultura. Isso não é à toa, porque senão haveria peregrinação, uma verdadeira idolatria até hoje, até o túmulo de Moisés. Em Judas fala que Satanás, quando contendia, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. O diabo queria pegar o corpo de Moisés e fazer um ídolo, fazer um lugar de peregrinação, como tem a Maomé, a Meca, como tem em muitos lugares, a Aparecida do Norte e outros lugares. Queria fazer uma adoração a um homem que, embora foi um grande profeta, um amigo de Deus, era homem. É interessante que no livro de Atos 4:12 fala: não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo salva, liberta, batiza com Espírito Santo e fogo. Somente ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Fala que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem abateu o vigor. Ou seja, o homem estava forte, da mesma forma. O homem era forte, do mesmo jeito de quando ele começou. Serviu ao Senhor dos 40 aos 120 anos, 80 anos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse grande profeta, grande homem de Deus. E agora diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria quando Moisés impôs as mãos sobre ele. Transferiu, olha, a bênção. E agora ele iria liderar aquele povo e fazer aquele povo tomar posse da terra prometida, mas ele não iria estar só. Quando a gente for estudar o livro de Josué, você vai ver quem vai estar com ele na entrada daquela terra, dando os inimigos nas mãos de Israel. Aí diz: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que o Senhor falava com ele face a face. Todos os sinais, todas as maravilhas, tudo o que Deus fez através da vida dele, estão relatados aí na Torá, ou no Pentateuco, cuja autoria é atribuída a Moisés. E assim nós terminamos mais um estudo de um livro, de Deuteronômio. Parabéns a você que está caminhando até aqui, persevere
no estudo da palavra, na comunhão, no partir do pão. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, está em Hebreus 10, 25. Antes façamos admoestações, quanto mais vemos que o tempo se aproxima. Que Ele te dê uma excelente semana, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.